O cristão não pode sofrer. O cristão não enfrenta dificuldades. O cristão não passa por aflições. E por incrível que pareça, essa ideia, essa crença, essa teologia é aceita, defendida e pregada por muitos ainda hoje. Mas entenda uma coisa, esse ensino antibíblico vai na contramão das palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus, as quais ele pronunciou e disse: no mundo tereis aflições. E é sobre isso e muito mais que iremos tratar hoje no nosso devocional. Fique conosco até o final e seja ricamente abençoado pela poderosa palavra do nosso Deus. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pregador Everton Santos. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu já quero te fazer um convite. Se inscreva aqui nesse canal, vem com a gente e vamos juntos aprender mais sobre a poderosa palavra do nosso Deus. E o texto base da Bíblia Sagrada que iremos usar para esse vídeo hoje se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. O texto nos diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que o profeta Ezequiel, em uma visão, o Espírito do Senhor o leva e o coloca no meio de um vale. Às vezes pensamos que por ser crente, por ser cristão, por ser servo, discípulo de Jesus, iríamos somente passar por coisas boas, iríamos apenas desfrutar de um descanso agradável aqui na terra. Mas a verdade é que a nossa fé, a nossa confiança, ela pode nos levar a lugares que não queremos ir. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. É bem diferente de como muitos pensam, que ser cristão é receber um passaporte para viver uma vida em uma colônia de férias. Observe que não foi Satanás que levou Ezequiel para o meio de um vale. Não foi algum parente, algum amigo, algum inimigo que levou Ezequiel para o meio do vale. Mas por ser fiel a Deus, por ter entregado sua vida ao Senhor, por estar na dependência do Senhor, Ezequiel é levado pelo Espírito para o meio daquele vale. Veja que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor pode nos levar a lugares que não queremos ir. Se lembra na palavra de Deus, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados dentro de uma fornalha pela sua confiança, pela sua fidelidade e fé no Deus de Israel. A Bíblia nos conta também sobre os discípulos de Jesus, que por sua confiança e fé no Mestre, obedecendo à voz do Senhor, eles atravessaram para o outro lado do mar. E no trajeto, uma tempestade forte veio e assolava a embarcação dos discípulos. Veja que o fato deles serem seguidores do Mestre, isso não impediu que eles passassem por uma tempestade. Olha só, a nossa fé pode nos levar a lugares que não queremos ir. Entenda que o intuito desse vídeo não é levar você a ter em mente que a vida do cristão é só sofrimento, que a vida do cristão é uma vida regada de miséria e pobreza. Não defendo essa teologia, mas eu quero te dizer que, baseado nas Sagradas Escrituras, o cristão também pode passar por aflições. Lá em Atos dos Apóstolos nos diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Mas talvez você me pergunte, qual a diferença então entre servir a Deus e não servir?
Qual a vantagem e os benefícios de servir ou não servir ao Senhor? Qual a diferença entre o ímpio e o servo de Deus? Se ambos sofrem, se ambos passam por dificuldade, se ambos passam por necessidade, sabe qual é a diferença? Aquele que serve ao Senhor, ele tem consigo a presença de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que você entenda e compreenda o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. O cristão tem a presença do seu Deus. O cristão tem consigo a presença do Espírito Santo de Deus. Ele nos conforta, ele nos consola, ele preenche qualquer vazio da nossa alma. É na aflição, é na bonança, é na adversidade, ele está conosco. Se lembra do exemplo que usei agora há pouco? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados 3 dentro da fornalha. Mas quando vão olhar, eles veem que havia um 4º homem. Aleluia! A presença de Deus estava com eles. E nenhum dano, nenhum mal foi causado na vida daqueles jovens. Quando eles foram retirados de dentro da fornalha, nem cheiro de fumaça havia neles. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos de Jesus, dentro daquele barco, sofrendo aquela tempestade, mas dentro do barco deles estavam o Mestre, que no momento certo, na hora certa, se levantou e disse: acalma-se vento, aquieta-te mar. Glória ao nosso Deus. Observe que podemos ser até mesmo lançados dentro de uma fornalha, passar por uma tempestade, mas independente da luta, independente da circunstância, independente do problema, o Senhor está conosco. Podemos dizer como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, ele também disse: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está conosco, ele nos capacita, ele nos dá força, ele nos dá ânimo para prosseguir e continuar caminhando. Por mais que são grandes as lutas, as dificuldades, as aflições, lembre-se do que o apóstolo Paulo nos disse, que as aflições do tempo presente, aquilo que passamos aqui, aquilo que enfrentamos aqui, jamais pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelado. Termino esse vídeo lembrando de uma parte de um hino da harpa cristã que diz o seguinte: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que esperança, que conforto, que consolo é esse que temos. Louvado seja o nosso Deus. E esse foi mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui. E mais uma vez quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer para propagarmos juntos ainda mais a palavra do nosso Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz, assista aos próximos vídeos e até mais!